Olá pessoal, bom dia a todos que estão vendo esse canal. Os que estão vendo pela primeira vez eu me apresento. Eu sou o professor Vieira e o propósito deste canal, Antônio Vieira, é reforçar a educação e o ensino profissional da área de geociência, geomática em geral, para todos aqueles que tenham a topografia em seus currículos profissionais. Nós estamos dando continuidade aos dois vídeos anteriores, parte 1 e parte 2, em que estamos analisando aqueles métodos clássicos de levantamento e locação de grandes pontes, evitando a propagação de erros. Nesta terceira parte, vamos analisar a questão da aplicação do GPS e do GLONASS, né, que nós chamamos GNSS. E vamos, então, dar prosseguimento a isso, e nós vemos nessa tela, né, então uma rede, aquela rede GPS, que consiste a ponte, que nós vamos tratar dela resumidamente, e aqui os satélites que serão usados para fazer a rede, e nessa outra aqui, a questão das elipses de erro, que vou mostrar a vocês como é que se pode minimizar a amplitude, né, a magnitude dessas elipses de erro. Na parte 2, nós analisamos o método da triangulação. Neste método, nós vimos resumidamente, né, vamos repetir, que aconselhamos o uso dessa figura formada por dois quadriláteros, em que o lado de um desses quadriláteros com diagonais coincide com o eixo da ponte, né? E a primeira coisa que nós vimos na aula passada foi a questão do reconhecimento, que é muito importante para que essa figura, né, fosse medida com ângulos grandes, para evitar aqueles ângulos pequenos, cuja pequena rigidez acarreta numa propagação de erros muito pesada. Depois de medir todos esses ângulos e as bases, faz-se o ajustamento da rede de triangulação pelos métodos mínimos quadrados e depois se adota um sistema de coordenadas para gerar todas as coordenadas da rede e dos pilares das pontes, que serão locados com base nesses vértices da triangulação, e para usar esse transporte de coordenadas para os vértices da triangulação, né, nós usamos os melhores triângulos, aqueles de maior rigidez, de melhor conformação geométrica. E prepara-se então a caderneta de locação dos pilares só até metade da ponte, em que vai acarretar nesse ângulo de interseção avante, o ângulo no pilar, um ângulo grande e não tão grande, a visada não tão longa quanto aquela no triângulo único, como já vimos na aula anterior, né? Nessa interseção avante, nós já vimos, fizemos uma análise, será usado o teodolito de leitura direta de 2 segundos, né? Na medição da base de controle de cheque, é para evitar assim, erro de escala que possa falsear o comprimento da ponte, consequentemente, o número de pilares. A precisão da medição dessas bases de controle de cheque, nós vimos então que é dessa ordem de 1 para 300 mil, que pode ser feita com uma estação total, com uma precisão dessa ordem, 1 milímetro mais 2 ppm, ou então com uma trena de INVAR, cuja medição bem feita, com manda boa técnica, consegue-se precisão até melhor do que essa de 1 para 300 mil. Para controle, né, dessa rede de triangulação, nós sugerimos que se consulte a ABNT para se ver então qual é a diferença máxima entre o lado calculado nessa base de cheque, calculado pela lei dos senos, né, e a medição direta por essa base com INVAR ou pela estação total. O transporte
de Rn deve ser feito para as proximidades dos pontos A e B, nas duas margens, para que o referencial altimétrico da ponte seja único e garanta, assim, que o tabuleiro da ponte, construído assim em módulos, né, com as modernas técnicas de construção modular, eles se encontrem vindo a construção progredindo das duas margens. O nivelamento dessas bases feitas com nível tipo N2, assim como um nivelamento geométrico que traz as referências de nível do IBGE para as proximidades da ponte, né? Na parte 3, então, vamos usar a explorar, né, o uso do GNSS e vamos prosseguir analisando resumidamente a aplicação dessas constelações do GNSS, que são a do GPS americano e dos russos. Agora, modernamente, então, nós temos o método GPS. Depois que na década de 80 que veio o GPS, então tudo mudou. Então vamos falar um pouco sobre o método GPS, como seria feito esse mesmo trabalho dessa ponte que estamos abordando, em vez de fazer o quadrilátero com diagonais, fizéssemos o trabalho com a rede de uma rede GPS, né? Então, os vértices de ATF aqui são estações seriam, né, rastreados, né, por rastreadores GPS, ou o GPS mais GLONASS hoje em dia, que tem tudo direitinho. E seria feito um reconhecimento no terreno para garantir que não haveria, assim, interferências, multicaminhamento, e também que de algum desses seus vértices pudesse haver intervisibilidade para se poder fazer os levantamentos da retroterra, né, das partes aqui de terra do levantamento topográfico pela topografia clássica. Então esses vértices da rede GPS que fosse servir de controle para o azimuth de partida, né, e chegada, eles teriam que ser intervisíveis. Então isso tudo tem que ser levado em conta no reconhecimento. E a rede, então, essa rede a ser rastreada, ela convém ser interligada à rede brasileira de monitoramento contínuo. Então é interessante, eu coloquei aqui que o ponto, né, o ponto central aqui da rede seja interligado com a rede brasileira de monitoramento contínuo. E os rastreadores usados nessa interligação com a rede brasileira de monitoramento contínuo tem que ser das portadoras L1 e L2, né? Porque as distâncias são normalmente superiores a 16, 15, 20 quilômetros, então é preciso usar duas portadoras para se proceder à correção dos efeitos meteorológicos e ionosféricos. Então essa ligação é feita. Esse rastreador é colocado aqui, um desses rastreadores colocados aqui no ponto B, e como a rede brasileira é monitorada continuamente, então basta escolher, né, uma época conveniente para fazer essa interligação, de tal maneira que a constelação de satélite, a constelação dos satélites nessa situação tenha uma diluição de precisão pouco acentuada, para que as coordenadas desse vértice A interligados tenham a maior precisão possível. Isso tem que se ver no planejamento, né? O tempo de duração aqui desse rastreio, da seção de rastreio, ele obedece a essa formulazinha empírica. O Y é a duração do rastreio, X é o comprimento dessa linha de base em quilômetros, mais 40 minutos. Esqueci de botar aqui o sinal mais. Então, 2 vezes esse comprimento em quilômetros da distância do nosso vértice até a estação
Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, mais 40 minutos, é o tempo de duração da sessão de rastreio. É interessante até pegar umas 2 estações, que aí nós formamos um triângulo entre a rede brasileira e o nosso ponto, né? Formamos um circuito fechado, podemos até proceder um ajustamento, não fazendo apenas o ajustamento de uma linha de base simples, mas sim o ajustamento de um circuito. Então faz-se com essa duração, né? Já falei a vocês que a época interessante para se ver isso, o planejamento da sessão do rastreio, ele deve alcançar a menor dope, né? O menor dope, esse dope é dilution of precision, é diluição de precisão. Isso tem a ver com a configuração da constelação de satélites. Se os satélites estiverem muito próximos uns dos outros, tem que ter no mínimo 4 satélites. Se eles 4 satélites rastreados simultaneamente pela rede brasileira, lá pelos rastreadores, e por essa estação nossa aqui que estamos rastreando. Então, se a geometria, né, se essa pirâmide formada entre os satélites lá na constelação que está sendo rastreada e esse vértice aqui, é uma pirâmide de cabeça para baixo, né? O vértice estaria aqui. Se ela tiver um volume assim pequeno, a diluição de precisão vai ser muito grande, não vai dar uma boa qualidade a esse ponto. Então nós temos que no planejamento ver se a geometria da constelação está adequada, está boa para se fazer o rastreamento. E como é que nós podemos ver isso? É consultar o almanaque das constelações GNSS, que é, no caso, a do GPS, mais a do GLONASS, né? Então, o fabricante, né, os americanos e os russos, eles publicam, né, na internet esse almanaque que dá assim, um período, esse período não varia muito a geometria da constelação, ela fica assim uns 2, 3 meses com aquela configuração permanente. Então nós devemos escolher a melhor época para pegar essa melhor configuração. Se não quiser pegar na internet, é só colocar o rastreador aqui, não precisa ser na própria estação, aqui na região, né, aqui perto, e ligar o rastreador durante uns 15 minutos, que os primeiros 15 minutos, as constelações do satélite, cada satélite, transmite todas essas informações das constelações, a configuração, a extensão reta, a declinação, toda a posição da constelação, e nós podemos então ter esse almanaque baixado desse rastreador, baixamos esse almanaque e lá num software, podemos então analisar essa configuração dos satélites lá da constelação, escolher a melhor época, do melhor mês, o melhor dia, durante o dia, para fazer esse rastreio, né? É interessante também ver o gráfico de azimuts em relação a onde nós vamos rastrear, para ver se o azimute e a altura da órbita em relação ao plano do horizonte não vai ser obstruída, né? O sinal do satélite não vai ser obstruído por árvores, edificações e assim por diante, que vai então dar o que nós chamamos cyclo-slip, que não vai permitir que depois do ajustamento se tenha uma boa qualidade das coordenadas desse ponto aqui que nós estamos querendo determinar. Então nós fazemos essas redes, né? Essas estações, em cada estação dessa sendo rastreada, imaginando que já se fez a ligação ao IBGE, a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Depois, nós vamos fazer o rastreamento dessa rede GPS propriamente dita para apoiar a obra, para apoiar a ponte, apoiar o cadastro, apoiar a obra que nós estamos querendo, né? Então, vale também
isso que eu falei de escolher a melhor época em que os satélites estejam numa boa configuração. Então esse satélite, esse rastreador, um rastreador colocado aqui em A, esse que já se conhece, as coordenadas que foram determinadas pelo rastreamento lá da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, e rastreadores colocados nos outros vértices, todos eles simultaneamente rastreando os mesmos satélites, no mínimo 4, nós vamos formar arquivos de rastreio para depois calcular esses vetores. Cada linha dessa vermelha que eu coloquei aqui é chamada linha de base. São vetores, para calcular esses vetores. Então, esses vetores, eles têm equações também a cumprir, como tem lá o triângulo, né? Vocês vejam esse vetor aqui, ó, esse vetor, mais esse vetor, que forma um triângulo, a soma desses três vetores é nula. É lógico que vai dar um resíduo, porque estamos na vida real, mas depois o ajustamento vai distribuir, né, ajustar esses erros de acordo com o método dos mínimos quadrados. Então nós fazemos fazemos assim o planejamento dessas linhas a serem rastreadas. Existem dois métodos assim de rastreamento. Olha. Essa rede assim, ó, alcança-se no seu ajustamento uma precisão superior a 1 para 100 mil. Os pontos ficam com precisões milimétricas. E para se formar essas linhas de base, nós procuramos, então, atender a certos critérios. É que se tenha na rede o maior grau de liberdade possível. O que vem a ser isso? É que o número de linhas de base minimamente necessário para formar essa rede seja inferior ao número de linhas de base efetivamente rastreadas. Que os circuitos tenham uma rigidez, uma grande rigidez. Isso quer dizer o seguinte, analogamente àqueles triângulos com ângulos pequenos, se os vetores ficarem também com ângulos muito agudos, a rigidez da figura será baixa e a precisão vai cair. E ter a maior quantidade de linhas de base, essas linhas de base. Essa figura aqui, quantas linhas de base tem? Reparem que temos, cada quadrilátero desse tem 4 lados e 2 diagonais. 6. Esse daqui também, 4 lados e 2 diagonais, mas essa daqui já foi medida. Então temos todas essas linhas de base. Mas ainda tem mais. Ainda tem mais essa linha de base, que vai desse vértice ao outro. Ainda tem mais essa linha de base. Isso tudo é formado pelos arquivos de rastreamento depois. Ainda tem mais essa linha de base, ainda tem mais essa linha de base. Agora, essas linhas de base que eu coloquei quicando aqui com esse verde tracejado, reparem que o circuito é muito frágil, tem uma rigidez muito baixa. Então, essas duas linhas de base aqui, elas podem ser retiradas. Nesses softwares de ajustamento, eles têm 2 métodos assim para o operador. O wall baseline, quer dizer, se você setar que todas as linhas de base que se podem formar ali vão ser usadas no ajustamento, ele coloca também essas linhas de base de má conformação aqui, e isso daí prejudica um pouco. Eu ensinava meus alunos a eles projetarem os circuitos dele. Então essas linhas de base seriam eliminadas e o próprio operador lá, né, eu ensinava eles a projetar os circuitos só com as melhores linhas de base. Então a linha de base teria aquela quantidade que foi feita no projeto. Então essa linha de base total podem ser todas as medidas ou então aquelas que são possíveis de formar. Linha de base total, quantas podem ser formadas? Fazendo a combinação dos N pontos, né, N vértices, 2 a 2. Combinação de N 2 a 2
essa combinação vai dar todas as linhas de base que podem ser formadas. Combinação de N2A2 é igual ao arranjo de N2A2 sobre fatorial de 2, que vai dar o arranjo de N2A2, é N que multiplica N-1 sobre 2. Então, aqui no caso, né, no caso aqui, nós temos com 6 vértices, né? De A até F tem 6 vértices. Combinação de 6, 2A2, arranjo de 6, 2A2 sobre fatorial de 2, dá 15 linhas de base no total. 15 linhas de base no total aqui que se pode formar. E quantas seções de rastreio, então, tem que ser formadas? São formadas as seções de rastreio assim, dividindo-se o número de linhas de bases total pela quantidade de linhas de bases independentes por seção. Então, deve-se usar só linhas de base independentes. O que quer dizer isso, linha de base independentes? As linhas de base independentes são função do número de rastreadores usados. São iguais ao número de rastreadores menos 1. Quer dizer, se nós usarmos aqui 4 rastreadores de cada vez, aí vamos usar 4 aqui, depois muda-se de posição, bota os 4 nos outros quadriláteros, né? Então, tendo 4 rastreadores só, em cada seção nós vamos ter só 3 linhas de base independentes. Eu coloquei aqui um exemplo assim como se fosse um triângulo. Repara assim, um triângulo. Formar um triângulo. Colocando-se 3 rastreadores, olha. Um rastreador R1 aqui, um R2 aqui, um R3 aqui. Esses rastreadores aqui, rastreando lá os satélites, com os arquivos dos satélites, vai se formar esse vetor LB1, esse vetor LB2. Ah, mas tem esse vetor ainda aqui, de LB1, LB3. Sim, esse vetor LB3 é esse vetor LB2 menos LB1, ó. LB3 é o vetor LB2 menos LB1. É uma combinação linear. Esse LB3 não é independente. Ele é uma combinação linear desses vetores LB2 e LB3. Então, ele não deve ser usado. Então, eu ensinava meus alunos a usar só linhas de base independentes. Embora existem softwares que também usavam ou permitiam usar esses vetores linearmente dependentes. Então aumenta assim muito a quantidade de vetores usados, e é lógico que com essa quantidade de vetores usados vai se ter esse LB total muito maior. Vai dar uma precisão ilusória, né? Eu não gostava disso, mas tem países, tem autores que acham que pode fazer isso. Eu não gostava. E sobre a duração do rastreio. Essa duração do rastreio, ela é maior ou igual a 1 hora em função do comprimento da linha de base. Então, dependendo do comprimento da linha de base, vai se aumentando essa hora. Então, nos manuais de GPS, nos manuais, tem lá uma tabelinha que vai dizendo quanto se vai somar em relação ao aumento da linha de base, né? Direitinho. Pode até usar essa fórmulazinha aqui, vai chegar lá. Agora, para altimetria, pode-se usar 2 caminhos. Usar altimetrias ortométricas das RNs ligadas ao IBGE, quer dizer, nós podemos trazer o nivelamento geométrico para algum dessas estações, e então nós usaríamos como desnível geoidal, né, que o rastreamento do satélite vai dar altitude geométrica, mas com esse já desnível geoidal tirado aqui, ele já vai dar altitude ortométrica. Eu gostava de fazer isso, embora possa-se também fazer com aquele modelo geoidal internacional. Mas esse modelo geoidal internacional é aquela escala reduzida com o N, né, com o desnível geoidal no mundo inteiro. Mas o importante
é que o referencial altimétrico lá das duas extremidades da ponte seja único, o mesmo referencial, de modo que o tabuleiro depois vá se juntar. Mas lá na Marinha, como nós trabalhávamos com a água, com o efeito de maré, então lá nós determinávamos o geóide no local. Nós determinávamos 3 referências de nível na região que nós estávamos fazendo a carta náutica, e com as altitudes do IBGE, né, desse nivelamento geométrico dessas 3 referências de nível, nós tínhamos então ali um plano que daria tangente ao geóide naquele lugar. Então, com esse plano tangente ao geóide, era em relação a ele que nós determinávamos as altitudes geométricas. E fazíamos isso, né? Porque ali nós queríamos determinar a questão de profundidade, o nível da água ali era crítico. E era um trabalho parecido com esse de locar as pontes, né? Lá na Marinha. Lá, esses pilares das pontes, lá na Marinha, na construção da carta náutica, esses pontos aqui determinados, a partir desses vértices da rede geodésica que estão aqui fora, seriam os pontos, depois eu vou mostrar a vocês, né, determinados por RTK, em que se determinaria a profundidade lá da água para se fazer, então, a carta náutica. É semelhante. Então, onde se leia pilar, lê-se o ponto que vai se ter a profundidade medida. Mas é tudo igual. O ajustamento da rede GNSS. Estou considerando aqui que poderíamos ter o GPS e o GLONASS. Já tudo junto, né? Então nós temos aqui já essa rede, né? A rede já foi rastreada, tudo direitinho, já foi interligada ao IBGE. Então agora vai se fazer o ajustamento. O ajustamento, o ajustamento foi posterior a uma etapa que nós fazemos um controle de qualidade pelo fechamento de todos aqueles circuitos. Então procura-se fazer circuitos fechados, que nós depois vamos ver, então, o erro de fechamento de cada circuito formado já é um controle de qualidade que nós temos ali da rede. E depois, então, vai se fazer o ajustamento aqui, pelo método dos mínimos quadrados, de toda essa rede. Isso é feito também pelo software, né? Então, nesse ajustamento, podemos fixar um ponto no ajustamento. Esse ponto fixado é como se ele ficasse isento de erro. Ele vai ficar isento de erro. E depois, a partir desse ponto, vai se fazer, então, o ajustamento para se ter as coordenadas φ, lambda e h, n, x, y e z, n, r e h de todos os outros pontos. E esse final do ajustamento, né, eles vão ter desvios padrões de poucos milímetros com 95% de grau de confiança. Isso é impressionante. Para profissionais como eu que acompanharam isso desde a década de 60, para se conseguir precisões lá no centímetro, no decímetro. Poxa, ter essa precisão aqui dada pelo GPS, para mim e para o pessoal da minha geração, isso é milagre. Bom, e depois então o próprio software de ajustamento, né, a maioria deles, né, ele informa as elipses de erro. E que vem a ser elipses de erro? Então ele mostra, num gráfico, né, ele mostra aquele erro que ficou em cada coordenada dessa, em cada vértice. É lógico que esse ponto A aqui, como ele foi fixado sem erro, ele não vai apresentar essa elipse de erro, né? Então essas elipses aqui são erros milimétricos, em x, y e z, erros milimétricos. Ora, então já temos todas as coordenadas com precisão absurdamente alta, milimétrica, né? Aí se faz a locação dos pilares. Então essa locação dos pilares, ela pode ser feita com RTK cinemático em tempo real, enquanto a gente usa aquela balsa que vai chegar
lá por orientação lá do GPS, por navegação, né, chega até ao local do pilar e depois, né, que se fez a fundação, pode se fazer por batistaca ou por ensecadeira, aí vai depender de condições aqui da profundidade da água. Aí depois, para o refinamento da posição do pilar, aí usa-se o método estático, né, o RTK, mas o método estático, no RTK estático, né, que dá um refinamento milimétrico final. Então pode-se fazer isso, né, botando-se aqui as estações mestras, né, do RTK, e o rover, né, vai ficando aqui nos pilares, e vai então fazendo aquele refinamento milimétrico que, poxa, 1 centímetro ele tira de letra. O engenheiro civil vai ficar todo satisfeito lá com o ponto de aplicação da carga dele dentro da tolerância. Bom, senhores, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiz uma resenha aí, de toda essa evolução histórica de métodos de locação de pontes, vindo lá desde métodos clássicos até o GPS. E quero deixar uma mensagem para que vocês estudem. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que essa questão de GPS, ajustamento de redes, elipse de eixo, tem até trabalhos, assim, teses de mestrado que abordam isso, né? Isso daí já está assim, de uso comum, assim. Isso era um trabalho corriqueiro que nós fazíamos lá na Marinha. Eu era professor de geodésia e projeções cartográficas lá, e fazíamos isso tudo lá. Então, obrigado por assistirem esta aula. Inscrevam-se, dê like, faça sugestões. Gosto muito das sugestões. Essa aula eu já até me orientei um pouco por sugestões que alguns alunos, alguns inscritos, né, perdoe-me de chamar de alunos, são profissionais como eu sou um velho que está querendo ajudar. E façam sugestões, o que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Compartilhem, deem like, para ajudar o programa, o canal, né, para que o YouTube possa levar esse canal para outros que precisem. Tranquilo, senhores? Então, até a vista, pessoal!